Mulheres Cristãs em Ação, pastora Clarice. E neste domingo nós vamos falar sobre o Espírito Santo entre nós. O reino de Deus está entre nós a partir do Espírito Santo. E ele está em nós por causa do Espírito Santo. E se o reino de Deus já está aqui neste mundo, porque ele está em nós logo vamos comemorar o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Nós temos que entender que o reino de Deus está entre nós e o que nós estamos fazendo com este Espírito Santo que está dentro de nós para colaborar no crescimento do reino de Deus. Jesus inaugurou o reino de Deus neste mundo. Quando ele veio a este mundo e quando ele começou a pregar e quando ele começou a curar e expulsar demônios e fazer milagres, ele inaugurou o reino de Deus neste mundo. E além disso, além de inaugurar o reino de Deus, ele também fez discípulos, para que depois que ele fosse embora, este reino começasse a crescer. Tanto que ele fala na Bíblia que nós iríamos fazer grandes coisas, muito mais do que aquelas que ele fez, por causa do Espírito Santo. Jesus ficou 3 anos aqui neste mundo ensinando e deixou discípulos. E nós somos discípulos de Cristo. Todo aquele que crê, todo aquele que tem consciência que recebeu o Espírito Santo é discípulo dele. Mas aquele que crer nele, que até sabe que tem o Espírito Santo, mas não ajunta para o reino de Deus neste mundo, é como a multidão. É isso que eu tenho ouvido nestes últimos dias, as pregações que eu tenho ouvido. É multidão. Eu sou discípulo de Jesus separado para ajuntar o reino de Deus neste mundo, ou eu faço parte da multidão? Eu creio em Cristo, eu amo, eu adoro, mas eu não me importo com o reino. Eu não estou ajuntando para o reino de Deus. Eu não estou fazendo diferença para o reino de Deus neste mundo. Que tipo de cristãos nós somos? Ou eu sou discípula de Jesus, mesmo de verdade, ou eu só estou aqui neste mundo para viver as bênçãos, só quero as bênçãos de Jesus, mas não quero ser discípulo, não quero seguir ele, não quero fazer as mesmas coisas que ele faz. Tenho medo, tenho vergonha, não sei como fazer. Em Lucas 10, 8 em diante, eu vou ler alguns versículos aqui para vocês. Quando entrarem numa cidade, aqui Jesus já estava falando para os discípulos no sentido de ensiná-los a pregar o Evangelho depois que ele fosse embora, que ele fosse junto ao Pai. Ele foi embora, né? Ele fisicamente foi embora, mas o seu Espírito está conosco quando a gente acredita e crê nisso. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Quando eu curo alguém, quando eu peço cura a Deus, a Jesus, através do nome de Jesus Cristo, a alguém, quando eu oro por alguém, quando eu toco em alguém no poder do Espírito Santo, quando eu distribuo os meus bens àqueles que eu amo, àqueles que eu vejo que estão necessitados, quando eu expulso demônios, este reino de Deus é chegado a esta pessoa. O reino de Deus é chegado naquele lugar onde eu estou. É isso que aqui o versículo está falando. O reino de Deus chegou até vocês. Isso que Jesus pede que a gente faça. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto, o reino de Deus chegou até vocês. Quando eu entro numa casa, eu até posso ser convidada a entrar numa casa e a orar por alguém. Mas se alguém ali não aceitar a oração, ou se alguém ali não receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o reino de Deus chegou naquela casa, porque eu cheguei lá, porque o Espírito Santo está dentro de mim e eu cheguei naquela casa. Eu sou discípula de Jesus, o Espírito Santo está comigo
Eu entro numa cidade, eu entro numa casa, eu entro numa igreja, eu entro em qualquer lugar. O reino chegou lá. O reino chegou até essas pessoas. E se essas pessoas não quiserem saber do Espírito Santo, não quiserem ouvi-lo, não quiserem aceitar a palavra, Jesus fala que nós devemos sacudir até o pó dos nossos sapatos daquele lugar. E eles que continuem a viver as suas vidas do jeito que quiserem. Tanto que no versículo 16 ele fala o seguinte: então disse aos discípulos: quem ouve vocês está ouvindo, está me ouvindo, e quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Olha que coisa séria. Quem me enviou, através, quando eu sou enviada pelo Espírito Santo a alguém, e este alguém me rejeita, está rejeitando o próprio Deus. E a gente não ouve falar muito disso, não. A gente acha que o Espírito Santo é um ser espiritual que anda por aí, mas que não tem lugar, que não tem... o espírito do mal realmente não tem lugar. E se eu aceito o espírito do mal na minha vida, ele faz morada em mim. Mas se eu aceito o Espírito Santo na minha vida, o Espírito Santo tem morada em mim, que é o próprio Jesus Cristo que tem morada em mim, faz morada em mim. Então a graça de Deus na minha vida é eu ter o Espírito Santo em mim e poder falar isso para as outras pessoas, poder tocar as pessoas, poder orar com as pessoas, poder expulsar os maus espíritos. Não se precisa fazer muita coisa para expulsar o mau espírito de alguém. É só tocar a pessoa, ou nem isso, fazer uma oração. Senhor Jesus, te pedimos para que o espírito mal abandone esta pessoa, e ele o fará em nome de Jesus, e Deus fará, o Pai fará isso por esta pessoa. Se esta pessoa quiser, se você estiver em concordância com ela, se ela estiver em concordância com você, ela estará em concordância com o Espírito Santo. Todas as vezes que a gente ora por alguém que está doente, ou ora por alguém que está com alguma necessidade, o Espírito Santo está agindo. E a gente não sabe o que vai acontecer com aquela pessoa. Mas uma coisa a gente sabe, é só coisa boa que vai acontecer com essa pessoa. Porque esta pessoa concorda conosco que o Espírito Santo está naquele lugar. E é maravilhoso a gente saber que estamos carregando o Espírito Santo conosco para onde nós formos. E podemos abençoar as pessoas em qualquer lugar. No supermercado, numa farmácia, na praia, na rua. Onde tem pessoas, onde eu entro, o Espírito Santo está entrando naquele lugar. E ali o reino de Deus chegou. Claro que o reino de Deus chega ali parcialmente. O total do reinado de Deus só vai acontecer quando Jesus voltar. E aí quando nós todos estaremos na sua presença, jantando com Ele, ceando com Ele. O reino de Deus na sua plenitude só vai chegar quando Jesus voltar. Mas Ele já está aqui, parcialmente. Então que Deus, neste domingo e nesta semana, em o nome do Senhor Jesus, te ajude a levar o reino de Deus, a ajuntar para o reino de Deus, neste mundo já agora. Que haja cura, que haja bênçãos, que haja o repartir do pão, que haja palavra de conhecimento, o dom da fé, que haja o dom do amor entre nós, já neste tempo agora, porque onde nós estamos é chegado o reino de Deus. O reino de Deus está aqui onde eu estou, se eu tenho consciência disso. Deus abençoe você, resplandeça você, tenha compaixão de você e de mim e das nossas famílias, e que nós esperemos a vinda do Espírito Santo, a vinda de Jesus para este mundo, para que Ele possa inaugurá-lo de forma total na nossa vida e na vida de todo aquele que crê. Amém.